Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina e tem novidades sobre contratação, né? O Vasco anunciou agora há pouco mais uma contratação para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos atualizar aqui também as negociações com o jogador do Red Bull Bragantino, né, o meia Bruno Tubarão. Já esteve mais perto de acontecer, parece que agora está tendo ali um entrave, né, nessa negociação e a gente vai falar aqui sobre isso também. Vamos falar sobre Juninho Pernambucano, que ontem deu uma entrevista e rasgou elogios a Andrei Santos. Diz que o André vai ser muito melhor do que ele foi e é um jogador aí de transferência de mais de 40 milhões de euros. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar aqui nesse vídeo, que vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu peço o seu like, que é muito importante. Peço também a sua inscrição, estamos aí quase batendo 170 mil vascaínos aqui no canal. A sua inscrição é muito importante. E antes de rodar a vinheta, recadinho da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, procure a Mais Ágil que eles vão te orientar. O link para você entrar em contato com eles está aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar que você vai ser direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil. Se você trabalhou de carteira assinada, é bem possível que você tenha um dinheirinho preso lá no seu FGTS e você nem saiba. Então, clica no link que está aí na descrição do vídeo, entre em contato com a Mais Ágil que eles vão te orientar. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E olha só, você já baixou o Speed para o seu telefone? Ainda não? Pô, tá dando mole, hein? Vem aqui na descrição, tem o link do Speed. É um jogo online de futebol, totalmente de graça. Você baixa, joga, se diverte, faz a sua escalação, escala seu time, pode comprar jogador, vender jogador. Enfim, no Speed, você é o diretor de futebol do seu clube. E é totalmente de graça, né? Para matar aquele tempo livre, passar o tempo, enfim. Speed, o link está aqui na descrição do vídeo e é parceiro do canal Machão da Gama. Bom, vamos aqui começar falando sobre a contratação que o Vasco anunciou hoje pela manhã, né? O Vasco anunciou de forma oficial a contratação do lateral esquerdo Paulo Vitor, o PV, que estava no Internacional. O Vasco publicou ali nas redes sociais, né, dando boas-vindas ao Paulo Vitor e também postou no seu site oficial. E a gente vai ler aqui agora a nota do Vasco. O Vasco disse o seguinte: de olho na sequência do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama concluiu neste sábado a contratação do lateral esquerdo Paulo Vitor. O jogador de 21 anos chega ao Gigante da Colina por empréstimo junto ao Internacional até 31 de julho de 2023, com opção de compra. Revelado nas categorias de base do Nova Iguaçu, Paulo Vitor chegou ao Botafogo em 2020 para reforçar a equipe sub-20. No ano seguinte, após se destacar na categoria, foi promovido para o elenco profissional e apareceu como surpresa positiva no time, assumindo a titularidade no início da campanha alvinegra, que resultou no título da Série B de 2021. As boas atuações no Botafogo fizeram o lateral esquerdo despertar interesse do Internacional, por quem foi contratado no segundo semestre de 2021. Natural de Minas Gerais, Paulo Vitor irá realizar um sonho de infância ao vestir a camisa Cruz Maltina. Isso porque o talentoso jogador e grande parte da sua família são torcedores do Vasco da Gama. Foi a publicação do Vasco no site oficial anunciando a contratação do PV, e o PV que realmente é vascaíno, né? Desde a infância, tá passando aí algumas fotos dele acompanhando jogos do Vasco em São Januário. Então vai ser mais um torcedor aí dentro de campo, né? Vestindo a camisa do Gigante da Colina. Boa sorte ao PV, lateral esquerdo, 21 anos, vem aí para suprir uma carência, né, já que o Riquelme se machucou, então vai brigar ali junto com o Edmar pela posição, tem tudo para ganhar essa posição e ser o titular, é um bom jogador e vai ser útil aí nessa sequência de Série B do Campeonato Brasileiro. Paulo Vitor, oficialmente jogador do Vasco. Se o Vasco anunciou a contratação do lateral esquerdo Paulo Vitor, o Internacional anunciou hoje de forma oficial a contratação do lateral direito, o Everton, ex-Vasco da Gama. O jogador que já estava em Porto Alegre, realizando exames, etc. e tal, foi anunciado hoje de forma oficial pelo Inter. Everton não teve uma boa passagem pelo Vasco e foi envolvido, né, nessa troca aí com o PV. E além do Paulo Vitor, em breve o Vasco deve anunciar outro jogador do Internacional que também foi envolvido nessa negociação, que é o atacante Gustavo Maia. Então, em breve o Vasco também deve finalizar, né, a negociação e anunciar o Gustavo Maia. O Everton já foi anunciado lá pelos colorados.
Bom, continuando aqui a falar de mercado da bola, o Vasco está em negociações com o meia atacante Bruno Tubarão, do Red Bull Bragantino. Inclusive, a gente trouxe essa informação, né, no vídeo anterior, aqui no último vídeo do canal, falando que a coisa estava bem encaminhada, né? Entre Vasco e Bragantino já estava tudo certo, a coisa estava acontecendo. Porém, uma informação de hoje do Globoesporte.com é a seguinte, que a negociação entre Vasco e Bruno Tubarão, nesse momento, deu uma esfriada, né? E o Vasco até encara com pessimismo o resultado dessa negociação. O Vasco não está mais tão confiante como estava antes para fechar negócio com o Bruno Tubarão. Segundo informações aqui do Globoesporte.com, o Bragantino, clube que o Tubarão tem contrato até 2023, não está dificultando a saída do jogador e já até havia liberado, né, o jogador para o Vasco da Gama. Porém, o Vasco até o momento não chegou a um acordo de valores com o atleta e o acerto que já vinha dado como certo, né? Nesse momento é tratado ali até com certo pessimismo. Porém, as conversas seguem em andamento, né? O Vasco segue negociando aí com o Bruno Tubarão. Já esteve mais perto de acontecer, o negócio deu uma esfriada, mas ainda não está descartado e o Bruno Tubarão pode sim vir a ser jogador do Vasco. A gente vai acompanhar de perto aqui essa negociação e qualquer outra informação e atualização, é claro, a gente traz aqui no canal, no nosso giro de notícias. É só ficar ligado aqui no canal Machão da Gama que você fica sempre bem informado sobre o nosso gigante da colina. Bom, a gente vai falar sobre Andrei Santos agora, que foi muito elogiado por Juninho Pernambucano, mas antes, vem aqui no comentário fixado, tem um link da 1xBet. 1xBet é parceiro oficial aqui do canal Machão da Gama e você que quer começar a fazer a sua fezinha, ali no comentário fixado tem o nosso código promocional que te dá um bônus. Isso mesmo, a 1xBet te dá um bônus de 100% do seu primeiro depósito. Basta se cadastrar no site da 1xBet através do nosso link, fazer o seu depósito, usar o nosso código promocional, que a 1xBet vai dobrar o valor do seu depósito. Isso mesmo. Se você botar 50, vai virar 100. Se botar 100, vai virar 200. Se botar 10, vai virar 20 e assim por diante. 1xBet é a parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, e o Andrei Santos, camisa 8 do Vasco, agora ele joga com a 8. Camisa essa que já foi de Juninho Pernambucano, né? Um dos maiores jogadores aí da história do Vasco. E ontem, o Juninho Pernambucano concedeu uma entrevista a Vanessa Rich, né? Falou sobre várias coisas, sobre futebol, sobre o momento da sua vida e, claro, foi perguntado sobre Andrei Santos. Afinal de contas, já existem, né, comparações entre ele e Andrei, até pelo número da camisa agora que o Andrei está usando. E, cara, o Juninho não poupou elogios ao Andrei Santos. Disse que ele é um cara diferente, afirmou que o Andrei Santos vai ser muito mais jogador do que ele foi, vai ser muito melhor do que ele, que quando ele tinha 18 anos ele não jogava nem a metade do que joga o Andrei, e ali fez um coro, né, para o Vasco renovar logo o contrato do Andrei, e fez até um coro, né, para o Vasco aumentar o salário do jogador, né, colocar o Andrei como o maior salário da equipe, porque ele é um jogador que vai render uma negociação muito valiosa lá na frente. Confira o que disse Juninho Pernambucano sobre o Andrei. O Andrei tá com moral. Um jogador aos 18 anos, tão pronto como ele. Porque fisicamente ele é um monstro. Então, sem a bola, a participação dele é total. Eu fico até curioso, eu queria ver até o GPS dele, porque ele não para. Então, fisicamente ele é um monstro e tecnicamente ele é muito acima dos outros. Ele não vai ser melhor que eu, ele vai ser muito melhor do que eu. Então, ele é um jogador muito mais completo. Com 18 anos eu não jogava metade do que ele joga. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Claro que o mundo hoje é outro, a preparação é outra, a alimentação. Mas no dia 26 de junho eu tenho uma mensagem aqui. Tô sem trabalhar desde janeiro, então eu tive tempo para ver jogos. Vi muitos jogos, sub-17. Você viu esse jogo dele, né? Ontem eu vi o jogo, claro. E no dia 26 de junho, eu acho, o Osório, o vice-presidente, ele me procurou uma vez, não para voltar para o Vasco. Ele tem uma sobrinha que mora em Lyon, ele precisou de ajuda, ele me procurou. Então a gente acabou, foi legal a conversa com ele. E aí eu vendo jogos, eu falei, o Andrei, em final de contrato, eu mandei uma mensagem para ele assim: vocês têm noção do que é esse jogador? Do talento? Isso é um jogador de 40 milhões de euros de transferência no mínimo. Agora, claro que pela situação do clube, às vezes você não tem condição de negociar. Mas hoje o Vasco, ele deve se tornar o maior salário da equipe para renovar o contrato dele. Tem que ser feito isso. Ele tem que ter um plano, ou talvez daqui a 2, 3 anos, quando ele for negociar, o que seria o ideal, tentar convencê-lo para ficar em relação a isso. Talvez uma porcentagem na transferência para que ele tenha vontade de ficar.
mas seria muito triste formar um jogador desse nível, porque ele é uma exceção. Agora, qual o perigo? Todo mundo falando camisa 8, quando a gente vê ele falando, a gente vê que ele tem uma formação muito boa, ele é simples. Quando ele perde a bola, ele se comporta bem. Quando ele sofre falta, ele se comporta bem. Então, tudo isso são sinais de que ele é um garoto que tem consciência da realidade. Então, não tem perigo nenhum de você dar uma camisa para ele porque eu joguei, ou porque o Giovani jogou, ou outro jogador jogou. Eu acho que foi a atitude certa. A camisa 8 sempre cai assim num jogador que pensa e que gosta de jogar para o time. E como eu disse, perder esse jogador com esse talento seria muito triste assim, para o torcedor e para o Vasco, porque realmente ele é muito acima da média. O futebol carioca hoje, o futebol brasileiro de uma forma geral, tem 3 jogadores nessa posição, é muito rico o futebol brasileiro, Vanessa. Tem 3 jogadores nessa posição que são muito acima, mas ele ainda está um pouco acima na parte técnica, né? É o André do Fluminense, o Gomes do Flamengo, e ele. São 3 jogadores que, para mim, eles estão prontos para jogar na Europa e são muito versáteis, são modernos. Como é que segura um jogador desse aqui no Brasil, né? Difícil. Eu acho que o que o torcedor está fazendo é uma mensagem. Porque nem tudo vai ser o dinheiro vai ser natural. Sim. Esse jogador ele vai ficar muito rico naturalmente, ele não precisa pensar no dinheiro. O dinheiro vai ser a consequência do que ele faz, e ele já está fazendo. A Europa inteira conhece Andrei joga no sub-20 da seleção, todo mundo quer esse jogador. Então, talvez muitos jogadores saiam do Brasil. Por exemplo, eu não fui campeão do mundo, mas eu construí uma história antes de sair do Brasil muito bacana. Então isso para mim tem um valor que é impressionante. Então talvez... As suas raízes. Ele só tem 18 anos. Por que não marcar a história do clube, tentar ganhar alguma coisa, fazer um número de jogos importante? Agora, claro, já reconhecido, ele já tem que ter um contrato hoje, como eu falei, do melhor jogador do time. Infelizmente, para os outros, é a realidade que ele está entregando hoje, para prender ele, porque ele está em final de contrato. Então eu acho que mostrar isso para o pai, mostrar isso para a mãe, isso também tem muito valor. E sair com 18 ou sair com 21 e 22 não tem diferença. Eu saí aos 26 anos, saí um pouco tarde, mas tive muito tempo para ficar lá. Fiquei 10 anos fora. Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações aos caínas. Até a próxima. Fui!